Bom, pessoal, bom dia. Sou o professor Alan Carvalho, coordenador aqui do Fórum de Ensino de Jogos Digitais. É uma satisfação recebê-los aqui hoje. E queria começar agradecendo a algumas pessoas, os participantes das edições anteriores. Essa é a nossa quarta edição do Fórum. Começou em 2016, na SP Games de São Paulo. E para elaborar a programação dessa edição, a exemplo das outras, a gente tem contado muito com a comunidade formada por professores de cursos de jogos, coordenadores dos cursos de jogos e outras pessoas profissionais da área também que nos têm ajudado nisso aí, né? Os integrantes das mesas, teremos algumas mesas durante o dia, o professor Renato, do IBMR, que é a instituição de ensino aqui do Rio de Janeiro, que nos deu um auxílio final aqui, o Rudá, que é conhecido da comunidade de desenvolvimento, do RING, também nos deu uma grande ajuda no final aqui, e a vocês que estão aqui agora e o pessoal que virá no restante do dia. Nós temos uma programação bem interessante, acho que vai ser um dia interessante, bem produtivo. Nós vamos começar com uma comunicação aqui do Paulo, do Pedro Zambon, né? Depois nós temos uma mesa e até o fim do dia outras mesas, okay? Então eu vou passar aqui a palavra para o Pedro Santoro Zambon, que é da Unesp e da Abra Games. Ele vai falar sobre as impressões a respeito da indústria de jogos digitais no exterior. Somos tão diferentes assim? Então ele passou um tempo no intercâmbio dele no doutorado, em algumas instituições e empresas da Europa, colheu uma série de impressões ali, tá? Tem um relato muito interessante a respeito da indústria de games, que tem tudo a ver, enfim, com o nosso propósito, que é discutir o ensino, a formação de pessoal qualificado para a área. Então, Pedro, obrigado pela presença e fica à vontade aqui. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite. Perfeito. Bem, obrigado pela presença de vocês. Essa apresentação aqui foi um convite do professor Alan, depois de algumas conversas que a gente teve depois do meu intercâmbio. Estou fazendo doutorado lá na Unesp, estou concluindo agora a minha pesquisa, defendo no mês de março, próximo. E no último semestre eu estive... olha a cara do... Eu vou defender, fica tranquilo. Vou terminar minha tese. E no último semestre eu estive no programa sanduíche de doutorado, né? A base na Universidade do Porto. Minha pesquisa é sobre o desenvolvimento de ecossistemas da indústria de games. E estive na Universidade do Porto, no Departamento de Geografia Econômica, onde eu desenvolvi a metodologia de mapeamento de ecossistemas. Mas eu rodei vários países da Europa para visitar alguns lugares onde existem incubadoras, aceleradoras e projetos de desenvolvimento do ecossistema de games. E a partir disso eu tive algumas impressões, eu tenho algum conhecimento em relação a algumas iniciativas, e são dessas iniciativas, dessas impressões que eu quero falar hoje, especificamente pegando o caso de 3 países em que eu acho que tem iniciativas mais consolidadas para o desenvolvimento da indústria de jogos digitais, e especialmente como isso se conecta com o campo do ensino lá, como isso se conecta com o parque de universidades, de cursos de capacitação dentro do setor de jogos. Então, esse sou eu, além de estar fazendo doutorado, com esse do sanduíche que eu já expliquei. Eu também, recentemente, assumi como assessor de inteligência de mercado e políticas públicas da Abra Games, que é um papel que foi criado justamente para auxiliar em algumas questões que tem a ver com esse campo acadêmico de conhecimento em relação à indústria de games, e também uma série de demandas na relação com formuladores de políticas públicas das atividades que a Abra Games executa nesse sentido. E também coordeno um projeto chamado Games BR, que é um projeto de mapeamento e catalogação do setor brasileiro de games, a começar pelos jogos produzidos no Brasil. Tem um aplicativo lá na Google Play,
quem tem iPhone não merece, então só o Google Play. Então já baixem lá para conhecer o catálogo de jogos brasileiros. E é um projeto que eu tenho muito apreço também. Então vamos lá, eu só fazer um breve panorama, antes de falar dos casos específicos, falar um pouco de método. Como que o senhor observa, né, para a gente chegar nessa pergunta inicial, se somos tão diferentes assim, o que a gente analisa para ver se a gente é tão diferente assim, né? Quais são os critérios? Primeiro, tem um ponto muito importante quando a gente vai falar da indústria de games, setor de games, e que em alguns lugares, alguma dessas esferas é desprivilegiada, em que quando a gente fala de games, espera que tem algum telemarketing pegando. Desculpa, deixa eu até botar no silencioso aqui para evitar novas interrupções. Quando a gente vai falar da indústria de games e do setor de games, a gente fala, e eu gosto muito desse modelo, a gente fala de 3 esferas igualmente importantes. Quando a gente está falando de games, a gente está falando de tecnologia, e aí isso envolve os programadores, envolve toda a parte tecnológica de plataforma, de hardware, de software, de middlewares, e a gente fala em relação ao usuário, né? Quando a gente está falando também de games, a gente fala de cultura, que é todo o campo da arte, do design, da elaboração do game em si, enquanto artefato cultural, e a gente está falando dos jogadores. Mas ao mesmo tempo, e eu acho que esse é o campo mais desprivilegiado quando a gente está falando de formação, inclusive, a gente está falando de mercado. A gente está falando de commodities, de produtos e de consumidores. Então essas 3 esferas são igualmente importantes quando a gente está falando do desenvolvimento das competências que tem a ver com a indústria de games. E quando a gente está falando do desenvolvimento do ecossistema da indústria de games, a gente está falando dessas dimensões. A gente está falando em gerar capital humano, que é o grande princípio aqui do Fórum de Ensino e das universidades, dos cursos de formação. E o que é esse capital humano? É um capital humano que conjuga competências artísticas e tecnológicas. Então, e eu imagino que essa seja uma das grandes dificuldades dos cursos de jogos, que você tem que fazer uma formação 360 graus que passe por competências artísticas, tecnológicas, de forma que o aluno saia desse curso com essas competências minimamente desenvolvidas para que ele possa buscar uma especialização em alguma dessas tão complexas áreas do setor de games. A gente também está falando de variedade relacionada. O que é isso? É a questão de fertilização cruzada entre vários setores e vários ambientes que não são só dos games, que também fornecem conhecimento para o setor de games. Então, o setor do software, o setor do audiovisual. Então, outras áreas que também trocam conhecimento com o setor de games. Então, em lugares, por exemplo, onde não existe um bom setor da tecnologia, é difícil você conseguir ter um setor de games funcionando, onde você tem um lugar onde tem poucas competências de arte, um setor de arte, de audiovisual mal desenvolvido, isso também vai fazer com que tenha um problema de competências na indústria. A gente está falando também de conexões globais. Então, a indústria de games é uma indústria global, ela nasce, você vende jogo fora do país e compra fora do país. Então, a Google Play é uma loja internacional, a Apple é uma loja internacional, o Steam é uma loja internacional, a Xbox Live, PlayStation Network, são todas lojas internacionais que você vai vender seu jogo, você já está vendendo internacionalmente, você vai comprar o jogo, você já está comprando internacionalmente. E isso também, quando você tem uma empresa de jogos, é fundamental. As publishers são internacionais, os investidores são internacionais. Então, essas conexões globais são essenciais também para o desenvolvimento desse ecossistema. O mercado. Quando a gente fala de mercado, eu já disse, o mercado internacional. Mas também tem a ver com o mercado interno.
Um país que não consome jogos, dificilmente produz jogos, né? Então, um ambiente onde existe uma cultura dos games e o grau desse mercado e como ele se relaciona com a produção de jogos também é algo importante para o ecossistema. E por último, políticas públicas. Não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu no setor de games, tirando, e até lá existe, mas tirando os lugares onde nasceu a indústria de games, Japão e Estados Unidos, todos os outros países, Canadá, Finlândia, Alemanha, França, Espanha, todos os países, Holanda, todos esses países que têm uma indústria emergente, têm política pública forte para a indução dessa indústria. Então, é um fator importante. Então, respondendo primeiro aquela pergunta, somos tão diferentes assim? Em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Mas, majoritariamente, o que eu percebo lá, e falando especificamente agora do campo da formação, é que existe uma integração muito maior entre academia e indústria quando a gente fala de formação de talentos para a indústria de games. Aqui, os cursos de formação, eles formam para um mercado sem que esse mercado esteja integrado a essa formação e também não existe nada, eu vou mostrar várias iniciativas disso, nada que faça essa ponte entre o aluno sair da universidade e entrar ou criar a própria empresa, entrar numa empresa ou criar a própria empresa. Então, falta algo aí no meio, que é o que eu vou mostrar, que alguns países têm muito bem desenvolvido. Então, vamos falar primeiro da Holanda. A Holanda, ela tem essa iniciativa chamada Dutch Game Garden, que é uma das iniciativas pioneiras desse tipo, se não me engano, 2007, que é um espaço de co-work, que também funciona programas de incubação, que também funcionam palestras, cursos, são lugares onde é o ponto de encontro da indústria de games holandesa, o Dutch Game Garden. É um espaço próprio para isso, subsidiado pelo governo local e nacional. Então, as contas são pagas desse prédio, são pagas por política pública. E tem vários programas que acontecem lá dentro, inclusive programas de capacitação. Então, existe lá uma incubadora, que já mudou de modelo várias vezes, mas a incubadora do Dutch Game Garden, ela pega majoritariamente pessoas que estão saindo da graduação, estão começando seus próprios negócios e oferece uma série de capacitações que vão de questões mais técnicas, como arte, como programação, como atualização em relação a manipulação de middlewares, de game engines e coisas do tipo, como também capacitação na área de produção, de marketing, de negócios. Então, eles fazem esse evento no final de todo mês. Eles têm um evento, que é um showcase da indústria, que tem um playtest dos jogos. E depois desse showcase, que acontece de manhã, no período da tarde inteiro, tem uma série de palestras e de atividades que essas pessoas, que normalmente são iniciantes, que acabaram de sair da graduação, participam para se atualizar, para se capacitar, para criar o próprio estúdio. E também eu conheci a Universidade de Utrecht, que é onde tem vários cursos de graduação e pós-graduação focados na área de games. Então, tem um mestrado lá em tecnologia para games e também tem um que é de produção e de negócios voltado para games. Então, é muito interessante isso, né? Ter pós-graduação específica para o setor. Então, acho que isso é uma coisa que falta aqui no Brasil. A gente tem muita graduação, mas pouca pós-graduação na área. E, no caso da Universidade de Utrecht, eles têm um laboratório de Game Research também, onde congregam esses cursos e vários cursos da universidade que não são só de jogos, que tem pesquisa, que tem extensão, que tem cursos de capacitação e também sempre chamando pessoas do mercado para dentro desse laboratório. Então, é muito interessante e, na verdade, a Universidade de Utrecht é muito famosa pelos jogos aplicados, né? Então, ela tem um centro de pesquisa muito forte
nos serious games, nos jogos de capacitação, de treinamento para a saúde, etc, etc. E na Holanda tem um mercado muito forte dos chamados jogos aplicados. Né? Aí eu queria falar também da Alemanha, que, tem um investimento público muito grande que está surgindo lá. Esse ano iniciou uma política de fomento de 50 milhões de euros anuais para a produção de jogos, então é muito dinheiro mesmo. Eles estão querendo investir nessa questão de hubs, espaços colaborativos, etc. Visitei Berlim e conheci o Safladen, que é um projeto de um coletivo de empresas de games. Então, tem uma empresa de games chamada Management, que ela precisava do escritório, mas ao invés de ela fazer um escritório para ela própria, ela decidiu abrir um escritório mais amplo e convidar outras empresas e desenvolvedores individuais para ocupar o espaço desse escritório. E é tudo colaborativo, então não tem uma gestão central, não tem um dono, não tem um CNPJ desse Safladen. O escritório está em nome dessa empresa, que foi a primeira a ter ideia, mas a gestão é coletiva. Então todas as decisões, toda a governança desse espaço é feita de forma colaborativa. E aí eles também abrigam alguns estudantes, trazem também alguns estudantes para dentro desse espaço e sempre fazem essa conexão com o pessoal que está se formando agora em relação ao Safladen. Eu queria também falar principalmente do Power Games Lab, que é lá em Colônia, e quem, não sei, todo mundo sabe, mas Colônia, uma vez por ano, uma semana por ano, é a capital da indústria de games, né? Tem um dos grandes eventos de games que acontece lá. O principal evento de games da Europa, o segundo maior evento de games do mundo. E em Colônia, tem esse chamado Power Games Lab, que é um instituto que só tem formação na área de games. Né? Então tem vários cursos, eu vou até abrir o site aqui deles para mostrar isso. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu alguma coisa pegar, cara. Bem, eles têm bacharelados em jogos digitais, mestrado em jogos digitais, em animação 3D, em desenvolvimento e pesquisa, mas, além de todos esses cursos que eles têm, é um instituto próprio voltado, né, para games, eles têm isso aqui. Holland Game Incubator. É uma incubadora que é para os formados e também para pessoas de fora também do instituto, que é para suportar, né, para dar suporte ao desenvolvimento de projetos e de novos estúdios. Então você tem aqui que existem dois tipos de bolsas, né, dois tipos de pessoas que vão para essa incubadora que acontece lá nesse Games Lab. Young Starters, né, que já existem, são estúdios que já existem, que já estão organizados, mas começaram agora, e que são alunos do Power Games Lab recém-formados. E também novos talentos, que são pessoas que ainda não têm estúdio, mas que são muito competentes e que são incubados lá justamente para encontrar outras pessoas e ser incorporados em outros estúdios. Então, é um projeto que basicamente funciona como uma extensão do curso de graduação, com eles acabando de se formar, tendo a chance, não a obrigatoriedade, mas tendo a chance de aplicar para uma incubadora
onde eles vão passar por um período de 12 meses recebendo mentoria de negócios, de produção e de capacitação técnica específica para os projetos que eles estão desenvolvendo. E quando a gente pensa nesse tipo de modelo de incubador, e eu vou mostrar outros, a gente vê como lá os programas de ensino estão preocupados com o que acontece com esse aluno depois que ele se forma. E é uma coisa que eu sinto aqui, que, preocupados, com certeza, os coordenadores de curso, os professores estão preocupados. Mas não existe algo sendo feito especificamente para observar o que fazer com esse aluno depois que ele se forma. Especificamente, quando a gente pensa aqui no Brasil, a gente tem um cenário em que a gente não tem empresas o bastante para absorver esses profissionais, temos empresas crescendo, contratando, mas o tipo de profissional que essas empresas querem contratar não são os recém-formados. As empresas independentes brasileiras que estão crescendo e se expandindo, elas querem contratar alguém pleno, sênior, alguém que já tem experiência de mercado. Então, ela não vai contratar alguém que está saindo da graduação. Empresas maiores, então, a TEC, a TFG, etc., até tem os seus iniciantes, contratam os jovens talentos, mas assim, absorve 1%, 5% daqueles que se formam no Brasil. São muitos cursos de jogos formando gente no Brasil. Alguns vão para outras áreas. Existem da área de jogos e usam as competências do curso de jogos para outras áreas. Outros ainda acabam indo para fora do país, mas acabam indo para fora do país só os melhores alunos que são realmente muito talentosos. E o resto acabam se tornando empreendedores por necessidade. Às vezes eles nem querem ser empreendedores, mas eu quero fazer jogos, vou abrir meu estúdio e virei um empreendedor. Mas os cursos de graduação, nem é a natureza deles fazer que esse aluno saia pronto para ser empresário na área de jogos. Até tem uma cadeira ou outra de empreendedorismo, de gestão, de marketing, mas não é a natureza do curso formar um empresário de jogos, a natureza do curso é formar um desenvolvedor de jogos. E é isso que esse tipo de projeto faz. Os cursos, se você vê a grade dos cursos de Fórmula Games lá, até tem cadeiras voltadas para marketing, empreendedorismo, etc. Mas é um curso evidentemente técnico, assim como são os cursos aqui. Então, não é tão diferente assim, se você pensar em grade curricular. Mas o que é diferente é que depois pode ter isso. Eles saem da graduação e aí eles têm esse processo de competência técnica que ele passa. E é muito interessante por quê? Porque quando você vê uma incubadora dessa, imagina, depois de 12 meses, o aluno se graduou, passou 4 anos se capacitando, se graduou. Foi para uma incubadora dessa, passou mais 12 meses tendo capacitação de todo tipo. Aí o que acontece? Alguns desses estúdios que passaram 12 meses sendo incubados, dão certo, conseguem virar empresas razoavelmente sustentáveis e vão evoluir. Mas pode ser que grande parte deles fracasse. O estúdio nunca consiga se desenvolver, vá à falência, etc. Mas isso não é problema, porque se um ano que ele passou na incubadora fez com que ele passasse de um profissional recém-formado, júnior, que não tinha experiência de mercado, para um profissional pleno, com experiência de mercado, sem que ele precisasse ter um emprego. Então, ele não precisa da disponibilidade de vagas de emprego no mercado para você sair de lá, mesmo com o seu estúdio fracassando, como um profissional mais interessante para ser absorvido pelas empresas. E isso que é muito interessante desse modelo. Agora, continuando aqui, queria falar também da Suécia. A Suécia é um outro país que investe muito nesse tipo de iniciativa. Tem mais de 7 hubs, incubadoras, coworks, etc.,
espalhados pelo país. E eu queria destacar, primeiro, o Game Habitat, que é em Malmö, na Suécia. Acabou de abrir esse ano, que ele está abrindo. E o Game Habitat, ele é um Dev Hub, que é esse espaço de co-work, que é um prédio. E como que eles se constituíram? Eles atraíram uma das maiores empresas lá da Suécia, que é a IO, lá que fez o Hit, né, e tudo mais. E um andar inteiro dessa empresa, e nos outros andares tem outros escritórios para co-work e espaços para fazer evento e tudo mais. Aí você cria, como eu disse, você cria um espaço em que toda a indústria está localizada principalmente dentro do mesmo prédio, onde você faz evento, onde você troca informações. E dentro desse mesmo espaço, onde tem as principais empresas, ou algumas das principais empresas daquela região, daquela cidade, você também faz um programa de incubação e de estágio para alunos das universidades. Então, esse aluno sai da universidade, ou durante o curso mesmo, ele vai fazer estágio num lugar onde tem várias empresas, e mesmo que a empresa que ele fez estágio acabe não contratando ele, tem outras várias em volta que podem acabar captando esse talento, porque já conheceu o trabalho daquele aluno. Então, muitas vezes, ele sai da graduação já empregado. Ou também sai da graduação num programa de incubação em que ele pode criar o próprio estúdio com essas competências dele sendo desenvolvidas. Eu queria falar principalmente também desse projeto chamado Sweden Game Arena. Ele acontece numa cidade chamada Skål, que é no meio do nada aqui na Suécia, uma cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, onde tem um parque tecnológico chamado Gotcha Science Park. E nesse lugar, aí tem alguns números, né, que eles colocam, que de lá, desse Sweden Game Arena, já surgiram mais de 40 estúdios. Atualmente tem mais de 500 alunos sendo incubados lá, 40 professores e pesquisadores, 10 startups surgem de dentro do... Então, olha só, o curso já tem um projeto, então tem um curso de graduação, etc. Já tem um projeto que é incubadora, que por ano já surge depois do curso 10 startups de games, com capacitação, jogos lançados, etc. Então, eles já conectam o curso e a formação com a criação de startups e de estúdios. Então, está conectado aqui, ó, a Universidade de Skål. Então, tem 500 alunos atualmente, né, tipo, nos diversos anos, dentro dos diferentes graus do curso, né, da Universidade de Skål. E aí tem a incubadora, e aí eles têm uma incubadora e um espaço de coworking, porque depois da incubadora, o aluno pode escolher também continuar com a empresa dele lá. Então ele tem um espaço, fala assim, ele sai da graduação, vai para a incubadora, é capacitado, vira uma startup, deu certo, está aqui um escritório, um curso subsidiado para você continuar a sua empresa. Então vê como lá existe essa visão de o que você vai fazer com esse aluno depois que ele está graduado. Aí também tem a Dinamarca. Opa.
Aí também tem a Dinamarca, que tem um projeto muito parecido com esse, conectado com o Games College, que é uma grande instituição de ensino que forma muitas pessoas, mas eles estavam com esse problema. A gente está formando muita gente que não está sendo absorvida pelo mercado. E, gente, eu estou falando de uma das melhores instituições de ensino na Europa, etc, etc, etc. Então, assim, não é problema só nos cursos brasileiros você formar egressos que não são absorvidos pelo mercado. Mas, o que eles fizeram em relação a isso? Eles criaram o Games Denmark, que está conectado com o projeto, com esse projeto do Games College. Então, o que acontece? Você se forma lá no Games College, e aí você tem dois caminhos possíveis, três caminhos possíveis. Você pode, se você for modelador 3D, trabalhar com arte, etc, etc, você pode ir para esse 3D College, que é uma pós-graduação, uma especialização nessa área de arte, modelagem 3D, etc, etc, etc. Você pode fazer estágio em uma das empresas parceiras, então, um programa de trainees, etc. Tem uma empresa principal que é parceira que absorve trainees desses estudantes. Ou você vai, se você tem essa visão mais empreendedora de ter seu próprio estúdio, você vai para o Games Hub, que tem todo esse processo de capacitação, de mentoria, de acompanhamento de profissionais do mercado, das mais diferentes áreas. Só que o legal é que é um programa que não tem hora para acabar. Você pode ficar 2 meses, 3 meses, 12 meses, 24 meses. A única coisa é que você tem que cumprir uma série de metas para você merecer ficar no programa. Então você não pode simplesmente falar assim, estou aqui no programa para sempre. Não, você tem que. Eles fazem um processo de avaliação continuada para ver se faz sentido você ainda estar nesse programa. Mas você saiu de lá, tem seu estúdio, passou um processo seletivo, você fica lá, recebendo capacitação, mentoria, capacitação, apoio, etc, 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 até o momento que você se sente pronto para sair para o mundo real. Então, de novo, é um programa que existe para fazer essa conexão entre o estudante que acabou de se formar para fazer ele mais preparado para chegar para o mercado. Então, olha só, o que eles fazem nesse programa? Tem a startup dos estudantes, eles passam por um programa de incubação que tem essa mentoria, etc, etc, etc. E olha só que interessante, você pode, o aluno ele pode ou ir para a incubação, mas ele também, se ele não tem espírito empreendedor, ele também tem outras formas de, ele não precisa ter a própria empresa, ele pode muito bem entrar sozinho e fazer parte de um estúdio que não é dele. Né? Tem a incubação, que tem o objetivo de fazer essas empresas incubadas se tornarem companhias crescentes. E aquelas que falham aqui, ó, que não chegam para cá, os profissionais que saem dessas empresas incubadas que falharam, são profissionais mais interessantes que vão se incorporar para aquelas empresas lá. E o que eles fazem nesse programa de startup? Para você fazer as startups de estudantes se tornarem empresas crescentes. Consultoria com especialistas, workshops, eles têm network com empresas de games, eles oferecem escritórios e recursos, né, conexão à internet, licença de game engine, etc, etc, etc. Business development e vendas, então consultoria nessa parte de business development e participação em eventos internacionais da indústria. Então eles pegam também esses alunos recém-formados, incubados, etc. e levam numa comitiva para a Gamescom, levam uma comitiva para uma Berlin Games Week, em vários eventos, levam para a Nord Games Conference,
Então eles pegam essas empresas, compram um stand e levam os jogos desses alunos. E esses alunos no stand às vezes para comprar investidor, às vezes para mostrar o jogo. Então, olha só como lá eles estão preocupados em fazer um programa para tirar o aluno do curso e fazer ele ter todo o caminho para se inserir na indústria. E por fim, a Finlândia, que é o lugar que eu fiquei mais apaixonado. A Finlândia é uma coisa muito louca, é um país de 5,5 milhões de habitantes, exato, que estava num processo de... estava num processo de perder uma indústria que empregava muita gente lá, que era a indústria mobile, Nokia. Então a Nokia foi comprada e tudo mais, eles estavam vendo que isso ia acontecer. Eles falaram, precisamos investir, já tinha toda aquela visão do sistema educacional finlandês, etc. E eles pensaram, precisamos investir em uma indústria que tem potencial de absorver essa mão de obra, essa competência, pensando que o estudante finlandês, ele é um formando que ele não quer trabalhar em trabalho de pouca especialização. Ele quer trabalhar numa indústria de alta especialização. E aí eles começaram a investir na indústria de games. Milhões e milhões e milhões, até que surgiu uma Supercell, uma Rodeo. E eu queria falar especificamente do programa da Games Factor e do Farm League, que também é um programa de incubação. O que é Games Factor? Existia um complexo de hospitais lá no centro de Helsinki, que, por uma questão tecnológica, fizeram hospitais mais modernos em outro lugar e ficou abandonado aquele complexo de hospitais mais antigos. A prefeitura pegou aquele complexo, transformou em incubadoras, reformou e transformou em incubadoras de startups. Então tem um prédio inteiro lá, que é a Maria 3, que é o nome da rua lá, Maria 3, tal, que virou a grande incubadora de startups, e um outro prédio perto, que é onde tem a Games Factor, que eu acho que reza a lenda que era o hospital psiquiátrico, então é um bom lugar para ter os Game 10. Reformaram, e é legal, tem aqueles elevadores gigantes, assim, de hospital e tal. É um lugar, assim, visualmente muito interessante, amplo, daí reformaram para fazer sentido e tudo mais. Tem as empresas lá, então tem co-work, todos os eventos que acontecem em Helsinki, muitos deles, Game Jams, encontros de GDA, palestras, etc, acontecem lá. E tem o Farm League, que é um programa de incubação dentro da Games Factor. Mas o que eu queria mostrar para vocês é um documento que é a coisa mais linda. Que foi desenvolvido, né, por uma série de entidades, mas liderado também pela Abra Games dele, né, que é essa Neo Games, com o apoio do Bauhaus Game Industry, que era um projeto de desenvolvimento da indústria, etc. Que é o modelo de Helsinki para a construção de talentos para a indústria de games. Por quê? Eles estão sofrendo um problema, como toda a indústria de games desenvolvida, e também no caso do Brasil, mas globalmente isso é até mais problemático, que falta talento player sênior. Tem vaga de emprego há 10 meses aberta que você não tem quem ocupe. Você tem que uma empresa tem que roubar o profissional da outra. E daí tem um monte de estudantes saindo, tem um monte de gente querendo emprego e um monte de emprego querendo gente. Aí eles criaram esse modelinho aqui, essa coisa maravilhosa, que é colocando educação formal, treinamento empreendedor público, ou seja, com participação de políticas públicas, aprendizado baseado em trabalho, ou seja, aprender na vida real, e educação não formal, pensando numa escala até os 35 anos, começando dos 5 anos de idade. Como que eles vão construir talentos para a indústria de games? No começo da infância,
existem, dentro do curso de graduação, lá, do curso do Jardim de Infância deles, já existem programas de literacia para competências em celulares, tablets, programação, etc. Em cooperação com desenvolvedores de jogos educacionais. Então, os desenvolvedores de jogos educacionais já estão nas escolas primárias testando seus jogos e conectando os alunos de até 5 anos, de até 8 anos com os jogos, com a cultura de jogos. E você tem as livrarias. Livrarias, que depois eu vou mostrar fotos. Tem a livraria de hoje, que é um caso maravilhoso lá na Suécia. Suécia não, Finlândia. Eles fizeram 100 anos de emancipação, de independência. E eles tiveram que decidir o que fazer para premiar, para comemorar esse fato. O que eles decidiram fazer? Eles decidiram, depois de uma deliberação, que eles iam construir uma biblioteca. E eles gastaram, acho que 700 milhões de euros, acho que quase 1 bilhão de euros, na construção dessa biblioteca, e é tudo público, tudo gratuito. Uma biblioteca gigantesca, maravilhosa, que tem várias estantes com board games, várias estantes com jogos digitais, tem Fab Lab, tem uma sala que é só para treinar em esportes, tem uma sala de audiovisual, tem sala de games, com consoles, com realidade virtual, tudo de graça. Tem uma carteirinha, vai lá, marca o dia e usa. Então, a construção da cultura de games. E as bibliotecas conectadas com esse processo de importância de construção de talentos. Aí, quando ele vai lá e vai fazer 10 anos, as escolas, elas continuam desenvolvendo programas e disciplinas com programação, com matemática, com artes, etc. E aí tem os summer camps de game development. Então, tem escolas de verão de desenvolvimento de games para jovens de 10, 12, 13, 14 anos. Aí eles ficam um pouco mais velhos, 15 anos, tem os Youth Centers de Game Development e Junior Game Jams sendo organizadas com parceria de GDA e de outros órgãos lá, que é Game Jams para os de 15, 16, 17 anos. Logo em seguida, quando ele fica um pouco mais velho, tem as escolas técnicas, né, que seriam as escolas educacionais, Game Dev Clubs, clubes de Game Dev no ensino médio, e o IGDA Future, que é um programa do IGDA para jovens. Então, a Finlândia foi o primeiro IGDA do mundo que tem um IGDA Kids, que é um IGDA só de pessoas até 15 anos, 16 anos, uma coisa assim. Então, é uma coisa muito boa. Aí, vamos lá. Chegando 20 anos, você tem os cursos de bacharelado, a Metropolia, a Laura, a Aalto University, a Universidade de Helsinki. Você tem os estúdios de game. Você tem um programa Digitalis, que é para desenvolver a expertise de talentos jovens. Quando ele se forma bacharelado, tem um programa de mestrado, ao mesmo tempo que ele tem a Games Factory, que é onde ele pode incubar e acelerar a empresa dele. Então, primeiro tem a incubadora, depois tem a aceleradora. Tem programas de doutorado também voltados para games. Então, isso aqui, para cima, é para formar professores acadêmicos. Aqui é para você desenvolver as empresas. Então, ela é incubada, acelerada e depois tem o desenvolvimento de cluster com apoio de políticas públicas para fomentar o desenvolvimento dessas empresas. Milhões e milhões sendo despejados para desenvolver o negócio dessas empresas. E você tem uma visão deles em que você tem uma primeira rodada de startups, em que você sai da graduação, se você não tem emprego, você pode ir uma visão empreendedora, você cria uma startup. Se essa startup ela tem sucesso, bom para você. Se ela tem fracasso, você se torna um profissional mais experiente e você acaba sendo incorporado por uma das empresas.
Depois que você ganha experiência, tem um segundo ciclo de startup, que você sai dessas empresas mais experiente e cria um outro negócio. Então, assim, o que eu queria mostrar desse quadro aqui, olha só como eles têm uma visão, desde a primeira infância até o fim da juventude, aí, 35 anos, todo o projeto de formação de talentos para a indústria de games, incorporando graduação. Então a gente está aqui, ó, a gente às vezes, a gente não tem nada para cá, para baixo, e a gente só faz isso aqui. Olha só quantas coisas existem no ecossistema para a criação de talentos para a indústria de games. Então, a conclusão é a seguinte: só para mostrar as fotos da biblioteca de hoje lá, que eu citei da Finlândia. Ó, essa é uma biblioteca, que é o prédio mais bonito da Finlândia. Custou mais de 1 milhão de euros. Tem, se não me engano, essa estante aqui são só de board games e jogos digitais. Switch, Playstation, Xbox, etc. E tem uma curiosidade muito engraçada. Eu cheguei lá e as estantes estavam vazias. E ela estava 4 meses só da inauguração. Eu virei e falei assim: nossa, será que eles ainda estão comprando os livros? Aí eu falei com o finlandês e ele falou assim: não, é que está todo mundo pegando os livros. Então, as pessoas estão levando para casa os livros, as estantes estão vazias. Então, é estranho ver uma biblioteca com estantes vazias, né? A gente normalmente vai numa biblioteca, as estantes estão lá, amarrotadas. Essas estantes estavam todas meio vazias, assim, porque as pessoas estavam pegando os livros. Enfim, a gente está tão diferentes assim? Em muitos aspectos estamos. E espero que o Brasil, no campo da formação, consiga se aproximar um pouco desse cenário que a gente está falando. Não porque a gente não pode, mas porque a gente ainda não tem. A gente ainda não tem essa visão de conectar o mercado de trabalho e a indústria com a graduação. Obrigado. Bom, pessoal, queria abrir para perguntas, começando aqui. Primeiro, obrigado, Pedro. Vou ficar com esse congresso, uma pessoa mais faz pergunta. Por favor. Bom dia, eu sou professora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Paula Mastroberti. Eu apresentei um trabalho terça-feira de manhã chamado Mundo Poéticas, que é um programa de extensão que eu tenho na URGS. Eu sou a única professora, acho que da URGS, que está nesse congresso, não encontrei mais nenhum colega aqui, fico admirada. E eu queria, 2 coisas que eu queria te dizer, assim. Primeiro, que eu estive em São Paulo em julho, aliás, desculpa, e existe uma biblioteca lá, que é mais ou menos o perfil dessa biblioteca que você mostrou, e que inclusive tem jogos junto com outras mídias e com livros. A biblioteca fica perto do Centro Cultural Tomiotaki. Meu Deus, eu esqueci o nome da biblioteca agora, não me fugiu, mas ela é considerada uma mediateca, ela é linda. Ela tem um desenho É do Parque Vila Lobos ou não? Isso, do Parque Vila Lobos. Então, ela tem jogos, tá? Não sei se chega no nível. É bem bonita essa biblioteca, uma biblioteca modelo. E ela inclui jogos digitais, a galera pode ir lá para se reunir, inclusive jogo de tabuleiro. A pessoa pode ir lá jogar jogo de tabuleiro, tá? Isso eu queria te dizer. A outra é que, visionário, intuitivo ou não, dentro do meu programa de extensão, esse grupo Poéticas que eu apresentei, eu tenho um projeto de introdução nas escolas de oficina de desenvolvimento de jogos digitais com crianças. Eu já desenvolvi 2 projetos nesse sentido, atuando em escola. Uma na escola particular e outra numa escola pública. Sendo que nesse momento eu estou dando muito mais atenção para as escolas públicas e um resultado interessante é que jovens e crianças, eles não se sentem, eles nunca pensam na possibilidade de criar jogos, eles gostam muito de jogar, tá? É quase unanimidade, né? Mas a possibilidade de desenvolver jogos não existia para eles, até a gente entrar com o projeto e dizer, é possível, né?
Então, nesse momento, nós estamos numa escola municipal, Jean Piaget, que é uma escola de periferia da cidade de Porto Alegre, em que estão sendo desenvolvidos 2 jogos digitais, com programas bem simples, com tecnologia mais acessível por causa dos recursos financeiros, mas é só para te dizer que existe essa ideia, só que eu sou só uma professora fazendo isso, entendeu? É isso. Eu acho que é justamente isso. Existem iniciativas, e parabéns pela iniciativa, inclusive, mas elas vão estar integradas num grande programa. Sim. Né? Porque, por exemplo, o que vai acontecer com esse aluno depois que ele sai desse programa que você desenvolve? Então, qual é a continuidade que isso tem? Né? Então, eu acho que a grande diferença é esse processo de continuidade. Que você sai de um programa, você tem outro, você tem outro, você tem outro, você tem essa visão 360. Mas, enfim, parabéns pelo projeto que você desenvolve. Eu precisaria de um apoio, eu tenho parceria com a Unicinos Porto Alegre, né? Eles visitam os jogos digitais e tal, mas claro, é isso, é uma ação, que precisaria... Um projeto integrado. Muito legal. Obrigado. Oi, bom dia, Pedro. Eu realmente, se a palestra que mais valeu a pena ter vindo aqui na SPM. Eu adorei. Já vou entrar em contato porque eu quero muitos resultados aí da tua tese. E eu sou professora da Unifesp, aqui no Instituto de Ciência e Tecnologia São José dos Campos. E ali a gente tem ciência da computação, engenharia da computação, biotecnologia, engenharia biomédica, matemática, engenharia de materiais, e acho que é isso. E eu sou antropóloga, né, e ele tem um bacharelado em ciência e tecnologia que é interdisciplinar, e por isso que eu dou aula lá. E o meu doutorado foi em Lan House, eu sempre trabalhei com entretenimento juvenil, meu doutorado foi na UFRJ, mas o meu sotaque é do sul também. E assim, eu tenho um grupo de games, é o Centro de Estudo em Games e Internet, atualmente com 25 alunos, a gente está trabalhando num projeto de extensão com uma escola, que inclusive tem surdos, né? Então trabalhando um pouco com tecnologia assistiva. E assim, eu tenho vários alunos que têm interesse em entrar no mercado de trabalho. Inclusive eu dou uma disciplina que se chama Cultura dos Jogos Digitais, e eu peço para eles fazerem então seminários, um dos seminários é mercado de jogos, enfim. E realmente essa dificuldade que tu fala é uma dificuldade crescente aqui. Eu acho que ali no meu curso não há uma especialização em jogos, não tem pós nem nada. Né? Eu entrei com essa ideia, tem alguns outros professores que apoiam, tem professor de realidade virtual, que então gosta, né, de inserir a temática relacionada a games e tudo. Eu sempre trago para a sala de aula alguém do mercado para fazer palestra. Então, tem algumas empresas que eu entro em contato, por quê? Porque eu quero que o aluno veja como que é fazer jogos, que não é fácil, porque geralmente o aluno de graduação tem aquela ideia assim, eu vou criar o jogo da minha vida. Aí depois descobre que vai ter que fazer muita coisa que vão pedir para ele, né? Que ele vai ter que entregar produtos que são muito diferentes do que ele estava pensando. Então eu sempre tento fazer esse contato, mas realmente eu acho que no Brasil falta um espaço que possa incubar, né, esse espaço de integração, porque as empresas não querem pegar estagiários para aprender, elas não têm tempo para isso. Se elas fizerem isso, elas não vão ser competitivas. Então, não tem como isso. Nem no meu projeto, eu pego eu quero aprender. Não. Tu já tem que entrar aqui sabendo fazer alguma coisa. Ou você desenha, ou você faz som, ou você vai trabalhar com a parte da web, ou você vai programar. Entendeu? Então, assim, eu até dou 2 cursos, um de Unity e um de criatividade em games, que é para formar o aluno que depois vai vir trabalhar comigo. Né? Mas aí todos eles querem saber onde é que pode estagiar, mas as empresas não têm abertura para isso. Então, assim, agora que tu está na Abra Games, eu fico pensando, se tu já não está pensando em propostas, eu vi o Senai ali fora e vi que eles estão com vários cursos interessantes para formar um profissional mais capacitado ainda, né, que a universidade, a graduação é só um início,
Né? Então, para dar mais conteúdo para esse aluno, seja em arte, seja em programação, enfim. E assim, tu vê alguma expectativa? Eu trabalho na Unifesp em São José, o ICT, é atrás do Parque Tecnológico. E o Parque Tecnológico é um lugar de incubação de empresas. Né? Então, assim, nossa, quem sabe a gente pensa em alguma coisa, uma possibilidade. Eu acho que teria que ser mais São Paulo, porque a maioria das empresas de games no Brasil estão em São Paulo. Uma iniciativa que eu acho super interessante é o Costa PUC do Rio Grande do Sul, tá? Porque eles são muito conectados com duas empresas que tem lá, a Rock Games e a Quiris. E por acaso eu chamei o Chips, o Rodrigo Chips da Rock Games, para dar uma palestra para mim, e ele falou muito disso, de como eles têm contato com os professores do pós, e eles inserem temática que eles já estão vendo que precisa na indústria para serem ministradas no pós, e o aluno sai do pós e vai para a empresa. Nossa, quando ele falou isso para mim, eu disse, caraca, que sensacional, isso é perfeito! Sabe? Mas aqui em São Paulo é uma desintegração, assim, nunca vi nada desse tipo sendo feito. Então a gente convida, a empresa vai dar a palestra, mas o aluno pergunta, como é que eu faço? Ah, manda o teu portfólio. Sabe? Então assim, editais também, que eu acho que fala um pouco de editais. Há pouco tempo atrás, eu acho que os editais da Ancine não aceitavam projetos de game, mas acho que faz uns 2 anos. Eu acho que até foi interferência da Agora Games, não foi? Foi um pouco de interferência da Games. Eu conheço o Steven da Flux Games, ele também trabalhou na Agora Games, ele comentou alguma coisa uma vez comigo. Então, assim, de como fomentar editais de cultura para que sejam abertos realmente para empresas de jogos ou para iniciativas assim, que nem de universidade, que tem esses pequenos grupos, que são vários, aí que a gente pode encontrar de vários deles, para que comece a dar espaço para essa gurizada começar a trabalhar e construir um portfólio que depois a empresa precisa tanto ver. Bem, de fato, precisam de projetos como esse e, como vocês podem ver, todos esses projetos, eles partem também do apoio das universidades. Então, eu acho que uma das lições de casa é que os cursos comecem a criar iniciativas dessas em parceria com a indústria. Então, a Unifesp pode criar uma incubadora dessa, né? E fomentar um projeto desse. Só que assim, tudo só surge com apoio de dinheiro. Nada de graça. Então, assim, a Unifesp, se tiver essa visão, ela vai colocar dinheiro num programa desse. Ou outros cursos aqui. Então, acho que essa é a questão. Uma vez que essa visão de que isso é importante aconteça, esses programas vão ser fomentados, inclusive com os custos desses programas fomentados. Se você falou de política pública, é importante também. Você vê que todos esses projetos têm apoio de política pública. O Sweden Game Arena, o Games of Denmark, o Belgium Garden e vários outros que eu não citei aqui por causa de tempo, todos eles têm fomento de política pública. Então, essa parceria, aquele modelo das BBLs lá que a gente fala tanto, setor público, universidade e setor privado em convergência para o desenvolvimento desses projetos. Então, é muito importante e é possível. Mas eu acho que, antes disso, precisa ter a visão de que isso é necessário e existe. Porque, às vezes, eu sinto, às vezes, que até existe uma inércia de que nem se sabe que esse tipo de coisa é possível, que existe, que dá para fazer, e que, então acho que dessa iniciativa que pode partir de uma universidade, pode partir de uma empresa, então tem alguns desses que partem de uma empresa de games que não está conseguindo achar profissionais para preencher as suas próprias vagas, e ela vai lá e fomenta um tipo de incubadora dessa. Então na Romênia tem uma dessa. Então pode partir da universidade, das empresas, ou até de uma política pública em si. Bom, pessoal, nosso tempo se esgotou aqui. Queria agradecer novamente ao Pedro e dizer que bom que você achou tão legal a palestra, e até fazer uma conexão com o que a professora falou, né, que o Pedro colocou lá fora da biblioteca. Então, às vezes, a gente não sabe muito do que nós temos, embora haja uma grande diferença aí, talvez, né, em termos de recursos e tal, mas é interessante
essa troca de experiências, trazer essas impressões que você teve da tua visita lá fora, né? E a gente ter outras informações bacanas aí. Então, novamente, obrigado, Pedro, obrigado, pessoal, pela participação nessa primeira. Obrigado pela discussão.